é o meu desejo hoje. Em sua imagem eu quero estar, sem culpa naquele dia. Embora esse mundo possa criticar, eles nunca entenderão que não descansarei até ser um homem perfeito. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Nada o comoverá a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor? Espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação. Embora o mundo ofereça prazeres aqui e uma vida de luxo e vaidade, mas tudo isso passará, pois o homem como o vento é. Um momento aqui, no outro se vai, como a flor que desvanece. Mas firme estarei até o dia em que perfeito serei. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Nada o comoverá a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor? Espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação. Minha alma somente descansa nos braços de Jesus Cristo. Abri os meus olhos para que eu possa ver que o juízo perto está. Ainda que 10.000 caiam ao meu lado, jamais serei desamparado. Porque na sombra da grande rocha habitarei. O que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada? Nada o comoverá a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor? Espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação. Senhor, com tua preciosa palavra, unge a minha alma, aperfeiçoe o que falta em minha fé e traga cura ao teu servo. Lance fora todo medo, pois
pois só quero te ouvir dizer: receba tua coroa, meu filho amado, pois tens vencido. Fizestes bem, o que apresentarás ao Senhor no final de tua jornada. Nada o comoverá a não ser seu próprio testemunho. O que apresentarás ao Senhor? Espero que estejas clamando e não se encontre em uma posição buscando uma explicação, pois só quero te ouvir dizer: receba tua coroa, meu filho amado, pois tens vencido. Fizestes bem. Olá, preciosos irmãos da mesma preciosa fé. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para apresentar mais um programa Abertura da Palavra. Com a graça de Deus aqui estamos e em expectativa para o que o Senhor tem para nós nesta noite, porque mesmo que tenhamos aqui em mente o que vamos falar, mas dependemos da graça do Senhor, da condução, da liderança. O seu Espírito Santo é o grande guia que nos guiaria em toda a verdade. Então, Deus abençoe a cada um e que você tenha uma ótima recepção e que a palavra do Senhor possa regozijar teu coração e que eu possa falar palavras que sirvam de acréscimo àquela nossa fé para o arrebatamento. A palavra de Deus tem sido aberta nesse tempo para nos produzir uma clareza, um entendimento, para que possamos, então, com uma certeza de coração, estarmos prontos para o grande estrondo que acontecerá, o qual sucederá o arrebatamento da igreja. Nós estamos já por vários programas, na verdade, hoje vai ser o 9º trabalho que estamos tratando dos selos. E viemos, desde esse primeiro trabalho até este 9º trabalho, discorrendo algumas das coisas das quais nos foram reveladas nesse tempo através do 7º mensageiro, o profeta de Deus, nosso precioso irmão Brana, o qual foi comissionado para que em seu tempo, em sua estação, se cumprisse o segredo de Deus, os mistérios de Deus que foram ocultos por todas as eras passadas, viesse então ao esclarecimento e à plena luz, à plena revelação. E disso nós tratamos neste pequeno trabalho que fazemos às segundas-feiras aqui, em trazer uma porção da palavra relacionada a esta parte mais profunda do ministério do mensageiro, o qual ele chamou de a terceira etapa, a revelação, a abertura da palavra. Isso não é um slogan nosso, um título nosso, é aquilo que não foi mostrado a Daniel, a Zacarias, a nenhum dos profetas, nem mesmo João do Apocalipse pôde escrever e falar o que os trovões lhe falaram, mas nos dias da voz do 7º anjo, então se cumpriria este segredo da parte de Deus. Nós vamos então rapidamente, vamos ter uma breve oração e vamos para a nossa primeira escritura. Hoje vamos falar sobre o terceiro selo e vamos falar daquilo que o cavaleiro do terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto, o qual está registrado ali no terceiro selo, o que ele tem em sua mão? Ele tem uma balança e vamos ver nesta noite que esta balança é uma balança injusta e de propósito ele usa esta injustiça para trazer controle, porque lá no primeiro selo, quando foi revelado, mostrou ele
como o anticristo no cavalo branco. Depois ele provocou guerras e trouxe morte, e foi revelado que estava ali reservado no segundo selo, o cavalo vermelho. Hoje vamos para o cavalo preto. Lembrando que estas três cores, estas três táticas do inimigo estão juntas aqui neste tempo, no tempo que vivemos, porque é o cavalo amarelo, esta mistura destas cores. Vamos orar ao Senhor e entregar todo esse trabalho em suas mãos. Querido e amado Deus, nos aproximamos de Ti com reverência e com segurança que o Senhor nos atende, Senhor, sendo nós tão dependentes de Ti. Peço que o Senhor venha me ajudar e que eu possa discorrer pelas Escrituras, Senhor, junto com a Tua liderança, Senhor, com o Teu olhar, com a Tua direção, e que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, ao abrirmos Tua palavra, Senhor, e falarmos dela, deste livro eterno. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a mim e meus irmãos que me ouvem. Por Tua bendita graça eu peço. Amém. Vamos então para a nossa primeira escritura, que se encontra, logicamente, em Apocalipse 6, os versículos 5 e 6, referente ao terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E não danifiques o azeite e o vinho. Esta cavalgada deste terceiro cavalo, o cavalo preto, iniciou há 500 anos atrás, na Idade Média, quando então, depois de ter enganado lá no princípio, na era primitiva, com o cavalo branco, Satanás usou naquelas eras sangrentas, as eras escuras, ele usou o cavalo vermelho com uma espada em sua mão e trouxe guerra e porfia e morte e exigiu obediência através do seu poder que lhe foi conferido pelos reis governantes da terra. E agora, como falamos há 500 anos atrás, ele começa a usar o cavalo preto e devemos prestar atenção nos detalhes. Ele tem uma balança em sua mão. Então ele é o controlador, ele está aferindo, ele está usando de um governo sobre a terra e usufruindo para seu enriquecimento ilícito, diga-se de passagem, ele está usufruindo de todo o poder que ele alcançou através do engano, através das guerras, e agora a igreja, desde lá do passado, unida com o Estado, está trazendo um controle absoluto sobre a terra. Menos, como nós vamos ler aqui, já iniciando nossa leitura, no terceiro selo, menos aqueles que têm o azeite e o vinho. Deus não permitiu que ele, através deste governo, através destas exigências, porque mesmo que ele mudou de cavalo branco para o vermelho, não quer dizer que o branco não estava mais ali, porque ele, depois que enganou, estava exigindo obediência. E depois veio para o cavalo preto e continuava a exigir. E era muito difícil fazer uma oposição. Lembramos que no tempo deste cavalo preto, nós precisamos depois olhar isso em programas futuros, que realmente foi Lutero que saiu exatamente do mais profundo do catolicismo, e ele confrontou com o terceiro animal, o animal com rosto de homem, a inteligência do homem, ele confrontou esta liderança mundial, este governo mundial, esse controle absoluto. Vamos ler então no primeiro selo, ou terceiro selo, né? Terceiro selo, parágrafos 328
e 329. Aqui temos. Então, o que ele diz a este cavaleiro que está no preto, quer dizer, no cavalo preto? Não danifiques meu vinho e meu azeite. Não danifiques meu vinho e meu azeite. Não toques nele. Porque, veja, o vinho e o azeite não está falando de um produto ali em uma prateleira. Não, está falando do azeite, o Espírito Santo, mesmo que era um pouquinho, e o vinho, a revelação, o entendimento, e o azeite e o vinho estão em pessoas. Então está dizendo, não toques nele, meu vinho e azeite. Só tem um pouquinho dele lá embaixo, mas ainda tem um pouquinho ali. Sim, lembramos daquela viúva que se endividou no tempo de Eliseu, e ele perguntou o que tu tens em casa. Ela disse, eu tenho um pouco de azeite, um pouquinho de azeite. Foi suficiente aquele pouquinho de azeite ser multiplicado e tirar seus filhos daquela escravidão que eles haviam sido levados. Então a irmã Branda diz, meu vinho e azeite, só tem um pouquinho dele lá embaixo, mas ainda tem um pouquinho ali, sim. Agora tu podes prosseguir e pesar todo esse tipo de vida que estás divulgando, quer dizer, pesando esse tipo de vida, controlando, aferindo. Tu podes prosseguir e pesar todo este tipo de vida que estás divulgando. Depende de ti. Tu pagarás por isso lá embaixo. Mas quando topares com esse vinho e azeite, deixa-o em paz. A história conta que Martinho Lutero foi perseguido e ele desafiou aquele governo romano que controlava todas as coisas no mundo de então. E lembramos como que eles, junto com os navegadores, como que eles descobriram as Américas e já vinha a Igreja Católica de prontidão nas naus para divulgar sua doutrina, colocar ali o seu governo, o seu controle sobre todo o comércio do mundo e o enriquecimento e o ouro e todas essas coisas. Vamos ver nessa noite um pouquinho disso. Então, tu pagarás por isso lá embaixo. Bom, Lutero, o Papa tentou matá-lo de qualquer forma, mas ele morreu. Eu li certa vez o livro de Lutero. Ele disse assim, o Papa procura me matar, mas o velho doutor Lutero, palavras dele, morrerá em uma cama, cansado devido aos anos, devido à velhice e gordo, como disse ele, o gordo doutor Lutero, ele mesmo falando dele. E não toques neles, deixa-o em paz. Ó, que coisa! Ó, que coisa! Então, prosseguindo aqui, nós temos tanta escritura para ler nessa noite, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Também havia naquele tempo cobrança de indulgências devido à doutrina do purgatório. Então, se alguém tinha um ente querido que partiu e não tinha-se certeza da salvação de seu pai, seu avô, seu irmão, então, recorrendo à autoridade papal, os cardeais, os bispos, os padres, então era estipulado um valor. Tinha que pagar um certo valor e colocar ali nos cofres, no gasofilácio da igreja, e algumas Ave Maria sendo rezada e uns Padre Nuestros, e então a moeda de ouro, ao bater no fundo do gasofilácio, dizia a doutrina, então tirava a alma do pai, do ente querido, do purgatório e o liberava para o paraíso. E todo tipo de mariolatria e cobrança por missas e rezas e missa do sétimo dia e missa de um mês e de um ano e todas essas coisas que vimos até hoje. Mas aquilo era feita impostos duríssimos colocados sobre o povo e tudo isso para trazer um enriquecimento. Agora, lá no livro de Gênesis, nós vimos Nimrod, aquele que trouxe um controle no mundo
lá do livro de Gênesis, Nimrod, que vinha ser neto de Cão, filho de Cusse. Eu não sei se eu estou equivocado, mas creio que era isto, Nimrod. Então, por que estou falando dele? Ele foi aquele que, já com este controle em sua mão, ele pôde trazer uma organização e subjugando os povos, para que, o irmão Brandão diz que ele tinha um propósito, tinha 3 propósitos. Ele queria estabelecer um reino, ele queria propagar a sua doutrina, ele queria levantar um nome para si, uma fama. E exatamente vimos isso se repetindo aqui quando estamos olhando sobre esses cavalos. E vamos olhar algumas escrituras, como no livro de Ezequiel, como que Deus trata estas coisas. E é muito impressionante como que o profeta Ezequiel está lá num tempo remoto, quando havia a Babilônia, porque Babilônia aparece no início da Bíblia como Torre de Babel, Nimrod, como eu estava falando, aparece no meio da Bíblia, a Babilônia dos caldeus, e aparece no fim da Bíblia, como um espírito dominando sobre a terra. Então, Deus trata da mesma forma, porque espíritos não morrem. Eles usam uma pessoa, e como existem espíritos hereditários, que de repente aquele espírito que esteve lá no bisavô e surge novamente em uma criança aqui, em um rapaz, espírito de briga, de bebedeira, de mentira, alguma coisa. Assim também, Satanás veio trabalhando em épocas diferentes, agindo da mesma forma, e Deus, o mesmo julgamento, a mesma palavra, o mesmo juízo que ele designou para uma situação lá atrás, é a mesma que vai ser colocada aqui, porque é o mesmo quadro sendo desenvolvido. Vamos ler Ezequiel 27, e eu preciso ler o capítulo inteiro. É desde o versículo 1 até o 36. Havia o rei Tiro, Tiro da Babilônia, juízo sobre Tiro. E nós lemos assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. Vê que ele está falando com um rei, um personagem, mas ele está simbolizando, ele está tipificando a Babilônia, e mais precisamente a Babilônia aqui do final, porque Ezequiel 27 e Apocalipse 18, que vamos ler também, é a mesmíssima coisa. Então, e dize a Tiro: tu que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Os mares e as ilhas têm a ver com os continentes. Fabricaram todos os teus convéses, de faias, de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos fizeram-no de marfim, engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Por exemplo, quando os portugueses vieram para cá, trouxeram já a igreja romana, a católica, e levaram todo o ouro nosso e toda a riqueza, e, diga-se,
continuam a levar, porque nós vamos ver quão grande se torna esse governo. Versículo 7. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina para te servir de vela, azul e púrpura das ilhas de Elisá, ou Elisá, era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Então aqui está falando do comércio mundial. Hoje esses navios são aqueles que levam toda a riqueza, toda a mercadoria e os grandes containers nesses grandes navios, embarcações, cortando os mares e os continentes e todo o comércio. E a palavra do Senhor está falando estas coisas. E eu posso começar a citar o que está escrito em Apocalipse 18, mas já vamos ler. Versículo 11. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados, nações existentes naquele tempo, nações de onde viemos todos nós, seja europeu, italiano, portugueses, sejam índios, sejam qualquer nação, todas essas estão representadas aqui, porque lá em Apocalipse 18, Apocalipse 17, diz que esta mulher, que diz aqui, ó, formosa és tu, a tua própria vista, eu sou perfeita em formosura, diz que esta mulher está reinando sobre os reis da terra. Você entende, não é? Versículo 11, versículo 10. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti, eles manifestaram a tua beleza, que já está falando dos exércitos. Versículo 11. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Lembrando que em Apocalipse 13 existe a besta em duas situações, a que subiu dos mares e a que subiu da terra, e é o espírito religioso, o espírito político, e sabemos claramente que se trata do Vaticano e dos Estados Unidos, e todo esse poder, essa formosura, esta grandeza está tipificada aqui, simbolizada, está colocada aqui nesse Ezequiel 27, versículo 12. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas, com prata, ferro, estanho, chumbo, e negociava em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e cavaleiros e mulos, tanques de guerra, avião, lança-mísseis, porque são animais usados para a guerra, principalmente cavalos e cavaleiros. Versículo 15. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas ilhas eram o comércio da tua mão, dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores pelas tuas mercadorias. Trocavam trigo de Minite e Panag, e mel, azeite e bálsamo. Entenda, todo o comércio, o agronegócio do Brasil e a produção, a mão de obra da China
e a tecnologia do Vale de Silício nos Estados Unidos, e todo o comércio entrelaçado debaixo de um governo, porque um que tem a balança na mão. Nós fizemos leitura, o 18 agora. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca, também Dan e Javã de Uzal pelas tuas mercadorias, dava em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, e toda pedra preciosa e ouro negociaram nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em bordados e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares, conquistando, subjugando, propagando sua doutrina. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no meio dos mares. Agora começa a vir um juízo. As tuas riquezas, as tuas feiras e as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrabaldes, porque a Rússia vai jogar uma bomba atômica no Vaticano e vai haver uma quebra total no mundo. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as suas cabeças, e na cinza se revolverão, e far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, e com amarga lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Agora, bom, é muita coisa para se falar em pouco tempo, mas aqui também está Los Angeles, que foi para o meio do mar devido a um terremoto, e aí está ali os Estados Unidos. Quando as tuas mercadorias saíram pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas, e do teu negócio enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas, ou seja, dos continentes, estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram de sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti, e tu te tornaste em grande espanto, e jamais subsistirá. E jamais subsistirá. Agora nós vamos ler Apocalipse 18, que é a mesma escritura, do 1 ao 24, e o meu tempo está indo. Apocalipse 18, do 1 ao 24. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto a ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, fogo atômico, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. Comércio natural, aquele que tem a balança na mão, e está ali também o espírito religioso. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz de candeia não mais luzerá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Então, Babilônia, ela vai ser destruída com fogo atômico, o Vaticano, e com igual ímpeto será lançada no mar, porque Babilônia agora não está só em um lugar geograficamente falando, ela está no mundo inteiro, porque é um espírito. Aqui está o afundamento de Los Angeles, e aqui está a destruição do Vaticano com uma bomba atômica russa. Versículo 23, terminando. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias.
e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Veja, ela está usufruindo de seu lugar, do seu controle, mas a Bíblia está dizendo que ela é a culpada de toda a morte que houve, porque, ora, antes de vir para o cavalo preto, usou o cavalo vermelho, e estas coisas vão continuando, tanto é que o branco, o vermelho e o preto se misturam e se mostram aqui no final. Eu quero ler algumas escrituras que temos aqui, pequenas escrituras, e vamos conseguir, dentro do nosso tempo proposto, trazer tudo o que temos aqui. Eu precisei ler inteiro o 27 de Ezequiel e o 18 de Apocalipse, porque é algo muito perfeito, é algo muito grande, como que Deus vem trazendo o mesmo juízo e julgamento sobre a Babilônia e sobre estes que viveram em delícias com este governo satânico, porque seu objetivo é trazer morte, é pisar no pequeno, é engrandecer, é encher o bolso dos ricos. E nós vamos ler que Deus abomina esta coisa. Deus abomina. Deus ele deu leis a Israel, como vamos ler aqui em Levítico, para que Israel vivesse diferentemente das nações e tivesse justiça no meio deles. Nós vimos que, aqui em Levítico 19, vamos ler, quando Deus está dando suas leis para Israel, versículo 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, que é uma medida, era um recipiente que era usado para pesar, para dividir, para vender, para comprar. Balança justa, peso justo, efa justo e justo rim, ou hin, que também era uma medida, tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então Deus abomina o engano, Deus abomina a balança injusta. Deuteronômio 25, versículo 13 até o 16. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Vamos agora em Isaías 14. Eu tinha que passar por Apocalipse 6 novamente. Eu vou voltar aqui porque algo que deixamos para trás aqui, eu quero chamar a vossa atenção para Apocalipse 6, novamente, os 5 e os 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Então, identificamos o que está acontecendo aqui. Tem uma balança na mão para controle sobre as nações, sobre os reis, as famílias ricas, usurpando, tirando, maltratando injustamente. É claro, se está maltratando é injustamente. Os pobres cobrando pesados impostos e cargas pesadas, não só no nome da igreja, mas, como já citei, nossa nação, quando os portugueses, extremamente católicos, aliados ao Papa, e como que eles cobravam pesados impostos, e como que eles levaram toda a riqueza para si. Repetindo aqui, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que
sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e hoje não mais, porque o trigo que usamos hoje não é o trigo que se usava naquele tempo. O trigo que usamos hoje é veneno. Mas uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E a cevada era exatamente o sustento dos pobres. Então aqui estava mostrando como que era difícil um pobre ter um alimento melhor, e eles dependiam da cevada, que era um alimento mais acessível, mais barato, mas mesmo assim havia uma diferença e um controle. E é claro, como vimos, não danifiques o azeite e o vinho, porque ali estavam os filhos de Deus passando por tudo isso e sendo maltratados e perseguidos. Agora, voltando aqui para a nossa leitura, vamos em Isaías 14, e já estamos nos encaminhando aqui para a conclusão daquilo que estamos trazendo. Isaías 14, uma acusação contra Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Lembrando disso, o Vaticano e os Estados Unidos formam esta grande besta e exigem uma imagem à besta que tem a ver com o sistema mundial de igrejas, o poder político, o poder militar, o poder religioso. O cavalo branco tem a ver com religião, o cavalo vermelho tem a ver com guerra, o cavalo preto, política, e tudo isso está aqui concentrado no último cavalo, que é o cavalo amarelo. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, falando a Satanás, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que trazia déficit às nações. Então, se alguém encontra petróleo, então o Iraque está cheio de petróleo, anos atrás, e se torna um país independente do sistema mundial, que politicamente falando é imposto pelos Estados Unidos. Então o Iraque está desafiando o sistema. Vamos trazer uma narrativa, uma palavra que está muito em moda hoje, que eles têm armamento químico, que eles estão trabalhando ilegalmente, e vamos criar uma história sobre eles e vamos, com este pretexto, entrar no território iraquiano. Inclusive mataram o presidente, que era um ditador, sim, mas eles não tinham o direito de entrar lá e tomar posse da nação. E temos nossas opiniões, nós aqui, sul-americanos, no campo da política, sobre a Venezuela. Mas você sabia que a Venezuela tem a maior jazida de petróleo do mundo? E são um povo pobre? Agora, quanto à questão política do Hugo Chávez e agora o Maduro, como que eles tratam o povo dele, como que eles vivem regaladamente o povo na miséria, não é isso que está em questão aqui. É que eles ousaram também, de alguma forma, desafiar o sistema, e hoje eles vivem na pobreza, assentado em uma montanha de ouro e riqueza, que é o petróleo, mas o sistema, o que tem a balança na mão, o que tem o controle, os Estados Unidos, o Vaticano, não permite ninguém ter autonomia, inclusive nós, os brasileiros. Aconteceu isso no tempo dos militares, aconteceu isso recentemente. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas eu creio que você pode captar isso que estamos trazendo. Provérbios 22, 7.
O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O rico domina sobre os pobres. Tá certo aí a nossa leitura, né? E o que toma emprestado é servo do que empresta. O Fundo Monetário Internacional concede dinheiro para os países pobres, concede dinheiro para os países pobres. Para quê? Para que eles vivam na mão deles, para que eles não tenham autonomia sobre as florestas deles, sobre as jazidas minerais deles, o ouro e o nióbio e qualquer coisa que eles possuam. Eles pensam que são donos, mas não são, porque eles são pobres. E nós temos o controle, os ricos, né? Miqueias capítulo 6, do 8 ao 13, porque estamos falando do cavalo preto, né? O que tem a balança na mão. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ouve a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e medida escassa que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. A palavra continua a falar sobre balança enganosa, balança injusta, que beneficia o rico sempre e maltrata o pobre. E o pobre, o trabalhador, o que faz a nação prosperar, ele sai de manhã cedo para o trabalho, enfrenta a lotação, enfrenta metrô, enfrenta chuva, frio. Eu estou olhando para essa câmera aqui, ó. Chuva, frio, ele enfrenta tudo para ganhar um pequeno salário. Sai de casa, seus filhos pequenos estão dormindo, chega em casa, eles estão dormindo ainda. Ou eles já foram dormir. E aquele homem gastando sua vida, sua saúde e sendo injustiçado. E a classe rica, política, enchendo seus bolsos, tirando todo o sustento da nação. E corrupção, e corrupção, e corrupção. E isso falando de um país como o nosso. E o que esses países ricos fizeram aos países pobres e tudo mais. Vamos ler aqui Amós capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita? Certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, e será agitada e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras.
Se nós formos olhar o livro de Amós, é onde está registrado um grande terremoto. E esse terremoto é citado no livro de Apocalipse. Um grande terremoto. E Deus está condenando a injustiça que os ricos fazem contra o pobre. A minha última escritura está em Tiago, capítulo 5, do 1 ao 6. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores, ou seja, o salário dos trabalhadores, uma diária dos trabalhadores, um pai de família ganhando 1.000 e poucos reais para sustentar seus filhos, para viver, e daí são tentados a ir para lugares incertos, e o rico sempre beneficiado. E é vergonhoso o que acontece em muitas nações, como os países da África, cheio de ouro, cheio de diamante, e o povo na miséria. E o que fizeram os holandeses por lá, e os ingleses, e os espanhóis nessas ilhas, um dos países mais pobres do mundo, está na Somália. Outro dia estava olhando alguma coisa, como que aqueles piratas, quando aquele canal, pequeno canal, estreito canal que passa por ali com as mercadorias ricas, indo para todos os países ricos da terra, e eles começaram a atacar os navios, os somalianos lá, e por detrás daqueles piratas, que hoje foi, creio que, inibido totalmente, por detrás daqueles piratas haviam empresas, homens ricos, e deixavam para aqueles que iam lá praticar seus delitos uma miséria para continuarem vivendo na miséria, e se enriqueciam mais e mais e mais e mais. Aqui no Brasil, né? O Brasil voltou para a mão dos trabalhadores. O trabalhador maior da nossa nação aí, sua esposa comprou um sofá de 60 mil reais, só para tipificar um pouquinho, né? O vosso ouro e a vossa prata se ferrujaram. Versículo 4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevaste os vossos corações, como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Compra-se um par de tênis aí do mais caro que existe no comércio, uma roupa de marca, paga-se aí 500 reais, vou imaginar aí, por uma camisa que é fabricada em um desses navios que escravizam os chineses e todos os trabalhadores pobres, produzindo riqueza para o mundo e vivendo na miséria, não tendo o suficiente nem para viver com dignidade com suas refeições, porque o sistema do homem precisa mantê-los assim. Eu quero ler aqui para encerrar, então, eu acho que caminhamos bem no tempo, né? No primeiro selo, parágrafo 390. Muito embora seja no primeiro selo, o irmão Brana fala algo muito contundente aqui. Ele diz assim, ou seja, sobre o que estamos falando, né? Muito embora seja no primeiro selo, tem a ver com o terceiro selo. Parágrafo 390. O que fez o comunismo se levantar na Rússia? Por causa da impureza da Igreja Romana e das demais. Eles tomaram todo o dinheiro que havia na Rússia
e deixaram o povo morrer de fome, e não lhes deram nada, e em lugar disso, ou não lhes deram nada em lugar disso, e viveram exatamente como o resto do mundo. Estive no México, não há muito, e vi, ou estive no México não há muito, e vi aquelas pobres criancinhas. Nenhum país católico, nem mesmo é autossustentável. O que é o nosso país? O nosso país é católico, é um dos maiores países católicos do mundo. Ah, mas tem muito evangélico. Sim, tem muito evangélico. Estão de volta ao seio da mãe, a grande prostituta de Apocalipse 18. É um país católico. A América do Sul inteira é católica, com exceção dos Estados Unidos, até certo ponto. Você pega do Canadá, os Estados Unidos, porque quem manda lá é o Papa, porque os Estados Unidos está quebrado e eles precisam de dinheiro, que está tudo. Roma, o Vaticano é tão rico, tão rico. E nós vivemos e precisamos de mercadorias e que existe participação de maneira muito grande por parte do Vaticano. Eles têm ações, quando não são donos diretamente, de indústria têxtil, automobilística, como me parece que a Chevrolet, a Fiat, com certeza, e no comércio de ferro e de petróleo e na indústria cinematográfica e os bancos e muita coisa. Inclusive, tem um acordo com o país, o nosso país, a nossa nação, e pode ser até pesquisada aí rapidamente, vou pedir para alguém olhar isso para mim, se ainda é assim, que existe uma participação para o governo do Vaticano, o país do Vaticano, no PIB nacional brasileiro. Isso está no mundo inteiro. E é claro que aliado aos Estados Unidos. O irmão Branham diz assim, nenhum país católico, nem mesmo é autossustentável. Não há nenhum deles. Pergunte-me onde. Então eu estava falando, o Canadá é católico, os Estados Unidos tiveram que ceder, porque lá em Apocalipse 13 diz que eles começaram como um cordeiro e terminaram falando como dragão. Nós tivemos aí, estamos tendo, a nível mundial, é claro, o segundo presidente católico, Joe Biden. O primeiro foi John Kennedy. E pela primeira vez na história, um presidente católico, no tempo do irmão Branham, assumiu a cadeira máxima nos Estados Unidos, na Casa Branca. E agora o segundo presidente católico. Canadá, Estados Unidos, México, todos os países da América Central, todos os países da América do Sul, a Europa, o islamismo lá nos países africanos, árabes, mas todo o domínio, a balança na mão está com este grande sistema mundial. Nenhum país controlado pelo catolicismo, ao menos consegue se sustentar. França, Itália e todos eles, México, onde quer que se vá, eles não são autossustentáveis. Por quê? A igreja tirou tudo que eles tinham. Foi por isso que a Rússia a expulsou. Observe o que aconteceu. Eu sei disto por experiência. Eu me achava lá e você acharia que o jubileu de ouro estivesse ocorrendo. Ao ouvir os sinos tocando, e aqui uma pobrezinha de uma mulher descendo a rua, arrastando os pés, e um pai levando um bebê, e 2 ou 3 deles chorando, ela estava fazendo penitência por alguma mulher morta lá. Achava que conseguiria ir para o céu por meio disto. Oh, que coisa lamentável. O irmão Branham está falando, eu estive no México, eu vi como que o catolicismo funciona. Lá vai aquela pobre mulher com seus filhos, e alguns deles chorando, e lá vai aquele homem mexicano, e nós podemos trazer para o Brasil também, lá para fazer uma promessa para a Virgem de Guadalupe, aqui a Aparecida,
E não adianta chamar a panela enferrujada, chamar a chaleira de enfumaçada, porque tanto os evangélicos como os católicos estão na mesma coisa, no mesmo barco. Parágrafo 393. Então eu vi de pé ali, eis, a economia deles é tão desproporcional, a igreja toma tudo que eles têm. Aqui um pequeno pantio, talvez pantio significa franque, ou signifique. Ele vai e é pedreiro, e ganha 20 pesos por semana, mas lhe serão necessários todos os 20 pesos para comprar um par de sapatos. Essa é a economia deles. Mas agora, aqui, que me diz? Então, se ele, sendo pedreiro e um assentador de tijolos, e ganha 20 pesos por semana, somente um exemplo, não sei quanto ele ganharia, mas digamos que esse tipo de sistema econômico seja equilibrado. Note, agora, se ele ganhasse 20 pesos por semana, lá vai o Chico, veja, que significa pequenino, o Tico, e ele trabalha lá por cerca de 5 pesos por semana, e ele tem 10 filhos para alimentar, mas haverá alguém batendo na porta para tirar-lhe cerca de 5 desses pesos, ou 4 deles, de qualquer maneira, pela compra de uma vela de banha para queimar sobre um altar de ouro de $1 milhão por seus pecados. Aí está. Esse é o equilíbrio da economia. É assim que os países estão. É assim que os países estão. Aqui no Brasil, quanto se paga de imposto? Quanto que um brasileiro, um trabalhador, porque um empresário aí fraudulento, ele vai driblando uma coisa e outra. Mas o funcionário, o assalariado, o imposto, já vem na folha de pagamento os descontos. E ele vai lá e compra um carro, que agora parece que vão baixar, vai ficar bem baratinho, né? Só uns R$60 mil, um Kid, que tem um volante, um motorzinho e as rodinhas. R$60 mil. Daí vai financiar, vai pagar 3 Kidzinhos num. E ele trabalha, e tudo tiram dele. A indústria, a religião, porque o sistema, porque não estamos falando só do cavalo branco, estamos falando do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, aquele que tem a balança na mão. E lá em Apocalipse, quando fala do cavalo amarelo, o que é que diz? E vi, e quando abriu-se, para terminar aqui, eu vou ler, não temos a escritura para mostrar, mas sabemos já o que a escritura fala, eu vou ler aqui para terminar. Porque quando estamos falando do cavalo branco, estamos falando do cavalo amarelo, porque o branco está aqui, o preto e o vermelho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, que é guerra, e com fome, que é crise, carestia, e com peste. E eles ficam injetando coisas aí na população sem saber exatamente qual é o propósito. Aqui está. Isso pode colocar ali? E com fome, e com peste, com as feras da terra, porque este 4º selo, como estamos repetindo, está as 3 cores. Então, tudo que ele fez no passado está aqui. Tudo que ele fez com o cavalo branco, com o cavalo preto, com o cavalo vermelho, está aqui. Mas Deus tem nos dado entendimento para não nos acomodar, para não pensar que vai vir um governo melhor, que agora entrou os vermelhos, mas logo em seguida aí os verde e amarelo entram de novo, e daí vai ficar melhor. Vai ficar nada. É Satanás controlando. Pode ser até que o homem que entra lá seja bem intencionado, mas o sistema corrompido, a balança na mão. Um país pobre não pode usufruir e ser autossuficiente, porque o sistema, lembra a visão de Daniel,
as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, massacrando e pisando tudo que tinha pela frente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus ajude, que nós possamos nos alegrar com estas coisas que o Senhor tem nos revelado e que isto não seja só para uma compreensão mental ou satisfação da mente, mas que isto seja para nós nos regozijar e dizer obrigado, Senhor, por ter nos dado entendimento, revelação, para que nós compreenda que este mundo está exterminado e que nós temos uma saída, e esta saída é para cima, e é o rapto. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, na próxima programação nós vamos entrar, então, propriamente no cavalo amarelo e mostrar este tempo que estamos vivendo e as coisas que acontecem também neste período. Muito obrigado pelos irmãos da técnica, o irmão Alcindo, o irmão João Pedro e também o pastor Ezequias dando aí um apoio. Deus abençoe em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ter acompanhado. Deus abençoe vossas vidas. Um grande shalom. Amém.